Eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nesse propósito agora, participei também durante esse período de 24 horas do ano passado, foi antes do ano, depois do ano passado, enfim. Ou já foi esse ano, eu não lembro. Eu participei também em 24 horas de oração e tive a oportunidade de ministrar também nesse período. Então, isso traz muita alegria ao nosso coração, pela oportunidade que o Senhor nos dá, e também pela confiança, do irmão Glauber, dos irmãos, em nos convidar para estarmos aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu sei que é um desafio muito grande, eu tenho falado aqui, é um desafio no sentido de estarem aqui todos os dias, numa dinâmica grandiosa, de estarem aqui todos os dias na vigília, e também um outro desafio, que é 24 horas de oração. Eu quero dizer para vocês que poucas pessoas conseguem, ou poucos projetos conseguem, ter pessoas para estar 24 horas de oração. Às vezes a gente vê algumas igrejas que até planejam, que até tentam, de alguma forma, fazer 24 horas de oração, mas não é fácil, não é fácil. E, para a glória de Deus, esses desafios aqui têm sido cumpridos, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu quero, nessa oportunidade, ainda nessa manhã, estar conversando com vocês sobre vida cristã na visão de Cristo, Nós estamos aqui em um propósito de vigília, em um propósito de oração, mas a gente sabe que a nossa vida, ela é pautada na palavra de Deus. Então, para que as orações, elas venham surtir efeitos, para que as orações, elas venham ser ouvidas diante de Deus, nós temos que ter uma vida diante do altar do Senhor. Nós temos que ter uma vida, de obediência à palavra de Deus. E eu quero pontuar algumas coisas aqui relacionado a esse contexto de uma vida cristã na visão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a gente olha, tem um texto no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 37 ao 39, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós sabemos que esse nosso amor por Deus, ele não deve ser apenas de palavras. Não devemos apenas verbalizar, mas deve ser algo evidenciado em nossas vidas todos os dias. A evidência do nosso amor por Deus, ele tem que estar evidenciado em nossas vidas todos os dias. Porque através de nós, através das nossas ações, através das nossas palavras, através da nossa maneira de nos comportarmos, através da nossa maneira de tratar as pessoas, é que o nome do Senhor é glorificado. Basicamente falando, é através do nosso testemunho, da nossa vida cristã, que o nome do Senhor, ele é glorificado. Mas o Senhor também nos ensina, dentro desse contexto, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, mas devemos entender que o Senhor nos amou primeiro. Ele nos amou mesmo quando nós ainda éramos pecadores sem arrependimento, pecadores sem reconhecer quem era o Senhor Jesus para a nossa vida, qual a importância dele para cada um de nós, o que significava, na verdade, viver uma vida depois que aceita-se a Jesus como Salvador. E mesmo assim, no nosso pecado, nas nossas transgressões, na nossa vida de desobediência, o Senhor, ele nos amou primeiro. E esse amor de Deus é um amor que nós chamamos e conhecemos por um amor incondicional. É quando você ama mesmo antes de ser amado. E foi esse amor, ou é esse amor que o Senhor tem por cada um de nós. Por que não dizer que é o amor ágape de Deus? Esse amor que ele nos ama primeiro. Mas o importante de tudo isso, olhando para essa vida cristã na visão de Cristo, é que o próprio Cristo também, ele nos ensina e ele nos orienta a vivermos também esse amor. E é isso que nós devemos viver no nosso dia a dia, dentro da igreja ou fora da igreja. É exatamente exercitar ou viver de uma forma prática esse amor que Jesus tem nos mostrado, que ele nos manda fazer.
Quando nós lemos o texto, eu entendo esse texto não como um pedido de Jesus, mas como um mandamento. E eu tenho falado diversas vezes, né, em diversas palavras minhas, que mandamentos de Deus não se discute, mandamentos de Deus obedece. Né? Não podemos discutir um mandamento de Deus. O mandamento de Deus é para ser obedecido. Então, o próprio Jesus nos ensinou, né, sobre esse amor incondicional. E ele foi o maior exemplo, né, desse amor incondicional na sua própria vida. Quando nós olhamos, irmãos, essa mensagem é como se fosse uma mensagem central. Foi amar a Deus sobre todas as coisas, que nós aprendemos aqui, que é uma questão central, objetiva, né? Que nós não podemos nem discutir, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele diz, e amar ao próximo como a si mesmo. A minha pergunta é, como tem sido o nosso comportamento, né, cristão com relação ao amor por outras pessoas? Quando eu digo amar outras pessoas, eu não amar somente aqueles que nos amam, porque isso é muito fácil, isso é muito prático, mas é amar, muitas vezes, aquelas pessoas que não nos amam, ou aquelas pessoas que não sequer não nos conhecem, né? Talvez aquela pessoa que está na rua, talvez o seu vizinho, talvez o seu, né, o parente mais distante. Como tem sido, na verdade, o nosso comportamento sobre essas pessoas? E aí, quando eu falo sobre isso, eu me lembro, né, da parábola do bom samaritano, quando Jesus ele conta a parábola do bom samaritano. O próximo daquele samaritano, quem é o próximo daquele rapaz que estava ferido? Quem foi? Passou, na verdade, um sacerdote, e a Bíblia diz que ele passou de largo, passou de longe. Passou um levita, ele passou de longe. Por que eu estou falando isso? Porque eram pessoas que tinham certo conhecimento de Deus. E o que eu estou falando nessa manhã é importante para cada um de nós, porque muitas pessoas estão vivendo um contexto cristão, estão vivendo, né, uma vida de oração, estão vivendo uma vida, né, na igreja, estão lendo a palavra, mas na hora de exercitar tudo aquilo que tem aprendido na palavra, seja nos momentos a sós com Deus, individualmente com Deus, seja no momento da coletividade na igreja, né? Seja ouvindo uma palavra em qualquer outro lugar, seja no contexto que você está junto dos seus irmãos e amigos. Quando nós temos que colocar essa palavra em prática, qual tem sido a nossa atitude? Eu tenho dito, irmãos, que conhecer a palavra de Deus, né? Você saber da palavra de Deus, você ouvir a palavra de Deus, é apenas conhecimento. Agora, quando você exerce a palavra de Deus, aí isto é sabedoria. Então, qual é a nossa atitude relacionada ao nosso próximo? Então, Jesus, irmãos, ele demonstrou isso, tendo o quê? Mostrando a sua compaixão, a sua empatia, o seu perdão, até por aqueles que foram pelos quais ele foi marginalizado, e até mesmo por aqueles que o traíram. A vida cristã, irmãos, pelos olhos de Cristo, é uma vida marcada pelo amor desinteressado que transcende fronteiras e diferenças. Então, é esse amor que Jesus quer que nós tenhamos, um amor desinteressado. Eu não vou fazer nada esperando algo em troca. É tanto que a Bíblia diz que se eu for dar uma festa, é preferível eu dar uma festa para aquelas pessoas que não podem posteriormente me convidar para uma festa, do que eu dar uma festa esperando que alguém me convide para uma festa maior. As coisas de Deus parecem tudo ao contrário daquilo que nós queremos ou pensamos, mas é o propósito de Deus para a nossa vida, para nos ensinar como é que nós devemos viver e nos comportar relacionado ao reino de Deus. Uma outra coisa que eu quero pontuar também, né, nesse contexto da nossa vida cristã na visão de Cristo, pois nós queremos que todas as nossas orações, né, que todos os nossos projetos, que tudo aquilo que nós pensamos ou sonhamos diante de Deus venha se realizar. Mas nós temos que viver o básico da palavra de Deus. É vivendo o básico da palavra de Deus que nós vamos ver tudo isso, né, sendo realizado e o nome dele sendo glorificado. Uma outra coisa que eu quero pontuar é serviço e humildade, né? Serviço e humildade. Quando nós olhamos o texto lá de João capítulo 13, versículo 14 e 15, diz assim: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Se nós analisarmos a vida de Jesus,
né? E aquilo que Jesus nos ensina, geralmente ele sempre está fazendo, ele sempre está praticando, né? A gente até interpreta isso com relação à postura de um verdadeiro líder, né? Que a gente diz que o líder é diferente do chefe. O chefe manda, né? E aí, como ele é chefe, o seu subordinado vai fazer. O líder não. O líder, geralmente, ele ensina fazendo primeiro. Ele ensina praticando. Então, Jesus aqui, ele deixa esse exemplo, né? Prático no contexto da humildade e do serviço. Lavar os pés dos discípulos, Jesus deixou um poderoso exemplo de humildade e serviço. Ele nos chamou a seguir esse exemplo e colocar os outros acima de nós mesmos e a servir sem esperar reconhecimento. Irmãos, isso aqui é muito importante para a nossa vida, né? Servir sem esperar reconhecimento. Servir sem esperar aquele tapinha nas costas. Geralmente é bom, né? Quando alguém te reconhece. E é bom você fazer isso. É bom você reconhecer o serviço de alguém. Agora, não faça esperando esse reconhecimento. Porque muitas vezes, quando nós fazemos algo, principalmente relacionado ao reino de Deus, na casa de Deus, para esperar um reconhecimento, às vezes nós sofremos algumas decepções, nos entristecemos. Mas o que nos leva ao entendimento, né? E o que nos leva, ou melhor, o que nos motiva a fazer cada vez mais, e não só fazer, mas fazer com qualidade, fazer com excelência, nós sabemos que quando nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo para homens, nós não estamos fazendo para pessoas, nós estamos fazendo para Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus sempre nos recompensará. Então, mesmo que você esteja fazendo, que não esteja recebendo talvez algum tipo de elogio, fica tranquilo, fica tranquila. Faz bem feito, faz com excelência, porque é para Deus que você está fazendo, e o nome do Senhor será glorificado. E com certeza você não perderá o seu galardão. Quando nós olhamos, irmãos, o próprio Jesus ele dá esse exemplo, né, tremendo para as nossas vidas. O serviço e a humildade. Né? Não seja aquele tipo de pessoa, né, que busca a evidência. Como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Quem tem que estar em evidência é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você chegar em algum lugar, quando você fizer alguma coisa, né, as pessoas devem glorificar a Deus. A Bíblia vai dizer, né, no livro de Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se nós nos comportarmos assim, nós vamos estar fazendo sempre a vontade de Deus, glorificando o nome dele, e com certeza não ficaremos decepcionados com ninguém, porque você fez para a glória de Deus. Na vida cristã, irmãos, né, a visão de Cristo nos leva a buscar oportunidades para servir, não por obrigação, mas por amor, né? Eu sou de um tempo, e quando eu falo assim, eu sou de um tempo, as pessoas pensam que eu sou velho. Mas não sou tão velho não, viu, irmãos? Estou aí na fase ainda de adolescência. Mas quando eu falo assim, as pessoas pensam que eu sou velho. Mas eu sou de um tempo em que as pessoas, elas queriam fazer algo mais na igreja, elas queriam se envolver com as coisas da igreja. Hoje, geralmente, a igreja está buscando pessoas para servir e as pessoas estão ficando ali no cantinho, né? Não querem realmente se envolver com as coisas de Deus, não querem se envolver com a obra de Deus, não querem se envolver com o serviço no reino de Deus. Então, tem pessoas que estão vivendo, nós estamos vivendo um tempo mais ou menos dessa forma, não é? Mas o Senhor continua buscando pessoas que possa servir na igreja e possa servir não por obrigação, mas por amor, servir com alegria, servir com alegria, servir com contentamento, né? Ter a satisfação em estar podendo fazer algo na casa de Deus, em poder servir alguém. Então, busque oportunidade para servir, não por obrigação ou para buscar evidência, mas por amor a Deus e por amor à sua obra. Uma outra coisa, queridos, que nós aprendemos, eu quero pontuar também com vocês aqui, porque isso depende da nossa vida cristã. Isso deve ser prática diária para cada um de nós. Perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia. Irmãos, às vezes a gente anda tanto, né? Em tantos lugares, em tantas igrejas,
e a gente vê que está faltando mais esse propósito, né, do perdão e da misericórdia na igreja. Eu não falo fora da igreja, eu falo dentro da igreja. Você realmente liberar o perdão. Então, no livro de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é mandamento de Deus, é Jesus nos ensinando. Então, ele diz que nós devemos perdoar. Então, o próprio Jesus nos ensinou a importância do perdão e da misericórdia. Ele perdoa aqueles que o crucificaram e ensinou seus seguidores a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão, irmão, deve ser algo constante na nossa vida, porque nós somos seres humanos, nós somos seres emocionais, e muitas vezes nos deparamos com situações em que as pessoas agem, né, para com a nossa vida, que nos deixa realmente numa situação difícil, né, numa situação emocional muitas vezes difícil, abalada emocionalmente. Então, nós temos que praticar isso, praticar a palavra de Deus, é viver diariamente a palavra de Deus. A vida cristã, à luz de Cristo, é uma jornada de perdão, onde libertamos e a nós mesmos, né, do peso do ressentimento e da amargura. Coloque isso no seu coração. Quando você perdoa alguém, libertando uma pessoa, mas você também está libertando a você mesmo. Por isso que eu estou falando aqui que é uma prática diária nossa como cristão, para podermos estar bem na igreja, para podermos estar bem com os nossos irmãos, para podermos estar bem na nossa casa, para podermos estar bem na vigília de oração. Nós temos que estar vivendo constantemente a palavra de Deus. E um outro ponto que eu quero trazer para vocês, já quase encerrando, é fé e confiança. Nós estamos aqui em uma vigília de oração. Esse projeto é um projeto maravilhoso, que Deus tem sustentado assim de uma forma extraordinária. E quando a gente percebe, esse projeto ele só tem crescido. Esse projeto ele só tem se expandido, né? A nível nacional e a nível internacional. Irmãos, vocês não sabem, né? Assim, talvez muitos não possam, melhor dizendo, não é nem saber, não possam mensurar, né, o que Deus está fazendo através desse projeto. Quantas vidas têm sido transformadas? Né? Transformadas não só de ouvir a palavra, mas vidas têm sido transformadas em poder estar nessa vigília compartilhando a palavra de Deus. Porque quando se compartilha a palavra de Deus, nós também somos transformados, somos moldados e mudados por esta palavra. Então, nesse contexto da vigília, né, nós temos que ter fé e confiança. Né? As orações que são feitas aqui, né, são orações que nós cremos que têm chegado aos ouvidos de Deus, que têm chegado ao trono da graça. E oração, chegando ao trono da graça, é certeza de resposta, é certeza de que Deus realmente ouve as nossas orações. Então, nós não podemos perder a fé e a confiança, sempre entendendo que o tempo não é nosso, sempre o tempo vai ser de Deus, mas que Deus sempre vai responder no tempo dele. E quando ele responde, o nome dele é glorificado. Quantos testemunhos já foram compartilhados aqui de orações respondidas, feitas aqui na vigília de oração? Então, a fé foi um pilar central do ministério de Jesus, né? A fé, um pilar central do ministério de Jesus. Ele constantemente chamava os seus discípulos à confiança em Deus e a crerem nele mesmo como filho de Deus. O Senhor realmente mostrava esse propósito, né? A Bíblia vai dizer, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que Deus se aproxima têm que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. No livro de João 14, 1, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus está dizendo que nós devemos continuar crendo, independente das circunstâncias, independente das situações, né? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor. É confiar no que Deus realmente tem falado para cada um de nós.
né? Na vida cristã, a visão de Cristo nos incentiva a depositar nossa fé nele, mesmo nos momentos mais desafiadores, confiando que ele está sempre no controle. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós temos a plena convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, creia, né? O passo é esse, a visão é essa, o propósito é esse, é nós crermos no que o Senhor tem ministrado para com cada um de nós, tem falado, na verdade, para cada um de nós. E todos os dias nós temos tido a oportunidade, seja na igreja, seja na vigília aqui, seja lendo a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de ouvir essa palavra. E temos a oportunidade não só de ouvi-la, mas de aprendê-la e de vivê-la para a glória de Deus. Pois o propósito do Senhor não é só ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente aí que tem ouvido a palavra de Deus constantemente, irmãos. Tem gente aí que sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem gente aí que se pegar determinados crentes aí, bota no bolso, como a gente diz em termos de conhecimento, da palavra de Deus. Mas que não tem o que nós temos. Não tem, irmãos, a unção do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não tem o discernimento da palavra através do Espírito Santo, não tem a iluminação da palavra através do Espírito Santo. Então, nós temos aquilo que precisamos para continuarmos crendo e confiando no nosso Deus, acreditando naquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações. Então, vamos viver essa fé e essa confiança no nosso Deus. Aí eu quero só recapitular: amor incondicional, serviço e humildade, perdão e misericórdia, fé e confiança. Pontuando essas questões, é o que nós devemos viver dia a dia, de uma forma que agrade ao nosso Deus. Pois a partir desse momento que nós vivemos literalmente a palavra de Deus, as outras coisas ser sobrenatural, porque esse é o propósito de Deus, né? Quando ele diz, buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a base que nós devemos buscar, pois as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu creio dessa forma. Eu creio que Deus realmente fez, faz e continuará a fazer para que o nome dele seja glorificado. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos fortalecendo, nos fazendo permanecer de pé na sua presença, andando confiantemente diante dele, para que nós venhamos alcançar todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.